Queridos irmãos, a paz do Senhor, podeis vos assentar. Quero pedir aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos ler o versículo de número 20 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pelo privilégio que Ele me concede através da vida dos nossos pastores, pastor José Wellington e ao pastor Wellington Júnior, que me confiou a responsabilidade e com sensibilidade espiritual entenderam que eu poderia ministrar a palavra de Deus nessa noite. Deus abençoe, pastor. Vamos ao texto que está no capítulo 2 e no versículo 20 da segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Assim, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Queridos, o texto que nós lemos conta-nos a respeito de um momento em que Paulo quer orientar um filho na fé, por nome de Timóteo. E Paulo, ele inicia a sua primeira carta a Timóteo corrigindo a igreja de Corinto, e depois ele passa a falar especificamente sobre Éfeso, aonde no caso Timóteo estava, e ele quer que Timóteo passe essas informações à igreja de Éfeso. E quando Timóteo está recebendo esta carta de orientação, Paulo em nenhum momento fala especificamente ou diretamente a Timóteo. Paulo, ele quer apenas tratar da mordomia cristã relacionado à igreja que estava em Éfeso. E você vai ver na primeira carta que Paulo trata a respeito do formato de culto, a respeito do poder da oração, do tratado ministerial, tanto diaconal como no presbiterato. Ele fala sobre a vida social, a mordomia cristã, e ele vai tratando esses assuntos com a igreja através da carta que ele envia a Timóteo. E quando chega na segunda carta, ele agora vai dirigir essa carta a Timóteo, mas ele não quer agora que essa carta chegue à igreja, mas é uma carta específica a Timóteo. O interessante é que quando ele escreve a primeira carta, ele sabendo que essa carta chegaria à igreja, ele não corrige, ele não cobra nada e nem mostra defeitos ou fraquezas de Timóteo naquela carta, porque ele, sabendo que a carta chegaria nas mãos da igreja, para não expor o obreiro que ele mesmo havia enviado para aquele lugar, então ele não vai expor a autoridade de Timóteo em relação à igreja, e por isso ele trata apenas a igreja na primeira carta. Mas na segunda carta, Paulo agora vai ser incisivo com Timóteo. E quando ele chega no capítulo 2, ele vai explicar para Timóteo, o capítulo 2, o porquê ele está tratando a respeito de um assunto muito pessoal com Timóteo. Paulo vai escolher Timóteo para ser seu sucessor. Quando você observa a Bíblia Sagrada, haviam pelo menos 63 nomes de obreiros que eram discipulados por Paulo. Entre esses grandes nomes como Tíquico, Tito, Lucas, tanto outros, inclusive Áquila, e você vai pegando obreiros de força, obreiros
que faziam a obra de Deus ali e que eram bem vistos diante dos irmãos naquela época, e Paulo poderia ter usado para ser seu sucessor, mas Paulo escolhe Timóteo para ser o seu sucessor. E Paulo agora, numa carta pessoal, vai explicar a Timóteo por que é que ele escolheu Timóteo. Só que ele precisa naquele momento apontar algumas falhas, fraquezas, alguns sinais de deficiência que Timóteo tinha e que precisavam serem corrigidos para que Timóteo então de fato ocupasse essa função tão importante que era a sucessão ministerial do seu pai na fé, Paulo. E quando chegamos no capítulo 1, e eu quero que você abra a sua Bíblia, e nós vamos ouvir aqui a expressão que Paulo usa algumas vezes, que ele envia a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo de número 6 em diante, você vai observar e vai ver que Paulo detectou alguns sinais de fraqueza em Timóteo e que queria que fosse corrigido, já que Paulo escolherá ele para ser o seu sucessor. Enquanto eu lia esse texto essa semana, eu me deparei com uma realidade que parece ser tão atual quanto no tempo ou nos dias de Paulo. Porque quando ele escreve esta carta, parece que ele está escrevendo para alguns dos crentes, alguns dos obreiros dos dias de hoje, inclusive até mesmo nós, algumas vezes. No versículo 6, ele vai detectar o primeiro problema que Timóteo está enfrentando. E logo no versículo 6 ele diz assim, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives, ou que desperte, no grego diz reacenda, a chama do dom que existe em ti. O primeiro problema que Timóteo está enfrentando, e que Paulo não expôs à igreja, mas numa carta particular, Paulo faz questão de dizer a Timóteo, eu tenho observado que o dom de Deus que há em ti está apagado, que você deixou a chama da sua chamada se apagar, que você deixou que o teu ministério se apagasse, que você deixou que o seu dom se apagasse. Paulo está dizendo para Timóteo, eu tenho te observado e eu percebi que você esfriou, você não é mais aquele obreiro como era antes, você não está mais usando o dom que Deus te deu. E aí Paulo vai tirar uma desculpa de Timóteo, porque Timóteo poderia até dizer, mas eu acho que eu nem tenho dom, mas Paulo diz, você tem, porque eu impus a mão sobre você, há um dom de Deus sobre você, e esse dom está apagado. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo, cadê aquela paixão que você tinha no início do teu ministério? Cadê aquela chama acesa que você tinha no início da tua chamada, ou no início da tua fé? Paulo está dizendo, está na hora de você reacender a chama da sua chamada. O que eu acho incrível é que mesmo Paulo escolhendo Timóteo para ser o seu sucessor, Paulo sabia dos defeitos ou das fraquezas que Timóteo estava enfrentando. Você pensa que Deus não vê e que o teu pastor não tem te observado, e isso é um outro problema muito sério. Por quê? Porque as pessoas que estão à volta às vezes não entendem porque o pastor escolhe alguém para fazer algo tão grande, quanto outros estão aparentemente mais preparados ou disponíveis, mais fortes, mais revigorados, mas o pastor às vezes escolhe alguém que aparentemente a igreja olha e diz, mas está dando trabalho, mas não está fazendo nada, está parado, não tem atividade nenhuma. E o pastor, ao invés de escolher fulano, poderia escolher Tito, poderia ter escolhido Títico, poderia ter escolhido Lucas, poderia ter escolhido, mas vai escolher justo Timóteo, que está com o ministério apagado, que perdeu aquela paixão, que não tem mais aquele desejo. Mas daí Paulo vai explicar para Timóteo e vai dizer para ele, eu escolhi você assim como um senhor que tem uma grande casa cheia de cômodos, e que nesta casa tem vasos de honra, que é ouro e prata, e vasos de desonra, que é de barro e de madeira. Quando ele diz isso, ele está falando de uma visão de uma casa romana, ou até mesmo dentro de uma casa oriental,
ornamental. Como é que funcionava? Quando dizia uma grande casa, é para dizer que esse homem tinha posses, era para dizer que esse homem era muito rico. Então, por ser rico, na mesa desse homem, quando recebia as suas visitas, tinha o vaso de honra, que era o de prata, que servia as bebidas, tinha o de ouro, que era onde ficavam as decorações, eram depositados flores, objetos que ficariam expostos à entrada, para que quando os visitantes chegassem visse. Mas tinha do outro lado o vaso de madeira e o vaso que era de barro. O de barro era apenas para dejetos, para as necessidades, colocava nos cômodos dos quartos. As pessoas chegavam lá e durante a noite faziam suas necessidades. No outro dia o funcionário chegava e pegava aquele vaso, e às vezes até de descarte, porque era de barro, jogava com os dejetos todos humanos, inclusive o vaso. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: você pode até estar sendo nesse momento um carregador de dejeto, tem tanta coisa ruim dentro de você, mas se você se purificar dessas coisas, aí ele cita 2 Coríntios 4:7, Deus tem o poder de colocar tesouros em vasos de barro. Paulo está dizendo para Timóteo: se você se purificar disso, porque alguém olha para Timóteo e diz: isso aí é um portador de dejetos, esse daí é alguém que só acumula coisa ruim dentro, não serve para nada. Mas Paulo está dizendo: eu estou te orientando, Timóteo, porque se você se purificar, tem um tesouro para ser depositado na sua vida. E aqui existem alguns dejetos espirituais que Timóteo está carregando. Primeiro, é a chama da chamada que se apagou. Segundo problema que Timóteo está enfrentando está no versículo 7. Olha o texto do capítulo 1. Diz: porque Deus não nos tem dado espírito de temor. Dependendo da sua tradução, diz covardia. No grego é uma mente perturbada. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Você deixou a chama do seu dom apagar, porque você tem lidado com o teu dom como se fosse uma perturbação da sua mente, como se o dom que Deus colocou em você fosse uma sobrecarga, como se você já tivesse problema demais e agora ainda tem que lidar com as coisas de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: você trata o teu ministério, a tua chamada, como se fosse algo que perturba a tua mente. É passar o dia inteiro trabalhando e chegar de tarde e dizer: eu vou ter que ir no culto hoje, tem escala lá no Belém, vou ter que ir lá, senão o pastor depois amanhã no culto de ensino, eu vou ter que ir. É chegar na hora do ensaio das irmãs e você dizer: já vai eu de novo. A irmã Ranunfa vai estar lá, aquela mulher só me dá trabalho, eu não aguento mais aquela mulher. É chegar e dizer: está chegando a hora de novo do culto, e apertar teu coração. Paulo está dizendo para Timóteo: ô Timóteo, você está lidando com aquilo que era para ser uma alegria, uma bênção, como se fosse uma tortura psicológica, como se fosse uma pressão. O dom de Deus não é para causar em você uma mente perturbada. Deus não é maldoso que quer te ver mal. Deus não te depositou dons para você ficar pensando que é um fardo, que é um peso. Para tudo que você faz é com alegria, mas tudo que é para a obra de Deus você acha que é sofrimento, que é coisa ruim, que não é bom. Aí Paulo está dizendo para Timóteo: por favor, rapaz, reacende a chama da tua chamada e para de lidar com o dom como se fosse algo para perturbar a tua mente. Ministério, obra de Deus, cultuar, servir a igreja, não é uma tortura, não é uma perturbação, não é um problema a mais. E aí Paulo vai dizer: mas sabe por que você deixou a chama apagar? Sabe por que você acha que é uma perturbação de mente? Sabe por que você acha que é um peso para você? É porque você não quer mais sofrer. E Paulo vai dizer para Timóteo: o pior, meu filho, é que você está com vergonha. Chega numa fase que você olha para a denominação
E como você não tem mais o dom fluindo dentro de você, a chamada viva dentro de você, aí você começa a entender tudo errado o que se trata de obra de Deus. Aí Paulo vai dizer para Timóteo no versículo de número 8, olha o versículo 8, ele diz: não te envergonhes. Timóteo estava sentindo vergonha. Onde você está indo? Se eu falar que eu vou na igreja de novo, o povo vai falar que eu sou quadrado, que eu sou crente, que eu não saio da igreja, que eu sou crente. Timóteo com vergonha. E Timóteo com vergonha, e não só de servir a Deus, mas com vergonha do seu pastor. Porque Paulo disse: você está com vergonha da igreja, está com vergonha de mim, que sou prisioneiro. Ele disse: parece que você não tem mais aquele orgulho. Quem te separou? Paulo. Paulo. Agora, Paulo está dizendo: cadê aquele obreiro? Mas por que você está assim? Por que chegou nesse ponto? Aí Paulo está dizendo: é porque você não quer mais sofrer. Porque quem está com a chama da chamada acesa, quem está apaixonado, porque todos os casados aqui, com certeza um dia foi apaixonado. Amém ou não amém? Cadê os irmãos casados aqui? É apaixonado ou não? A esposa está do lado aí, cuidado. Ela está só vendo. Você ainda é apaixonado ou não? Porque o amor, ele parte de nós. O amor, ele não exige de lá para cá. O amor é daqui para lá. O amor é entrega. Mas a paixão, ela precisa ser alimentada todo dia. Como a paixão é alimentada? Nos detalhes. No namoro você vai ver a beleza física, mas no casamento você vai olhar para ela e vai ver como ela trata os seus filhos, ou como ele trata os seus filhos. Aí você passa a apaixonar pelo jeito que ele lida com os filhos. Aí passa o tempo, os filhos casam, aí você passa a admirar ela, o jeito que ela cuida de você, o jeito que ele cuida de você. São fases, mas a paixão está sempre ali. Paulo está dizendo para Timóteo: cadê aquela paixão? E quem está apaixonado sofre. Quem está apaixonado sofre. Já viu, paixão não vê frio. Aquele frio, e você ficava lá no frio lá, tchau, vai com Deus. O pai lá na porta olhando para você bravo, dizendo: já é 10 horas. Você andava a pé um tantão. Quem tinha bicicleta ainda ia de bicicleta para visitar. Estava apaixonado. O apaixonado não vê distância, não vê temperatura. O apaixonado não vê limites. O apaixonado, ele supera obstáculos. Paulo está dizendo para Timóteo: cadê aquela paixão? Você não quer mais nem sofrer. Aí ele diz para ele, no versículo de número 8, ele disse: sofre comigo em favor do evangelho. Você não tem mais vontade de sofrer, pastor, mas por que Timóteo não queria mais sofrer? Aí no capítulo 2 e no versículo 3, Paulo vai explicar o porquê Timóteo não queria mais sofrer. Paulo está dizendo para ele o seguinte, no capítulo 2 e no versículo 3, ele está dizendo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ele está dizendo: olha, a diferença entre o bom e o mau soldado é porque ele sofre pela causa, ele luta, ele sabe do sofrimento. Mas pastor, mas por que ele sofre? Aí o versículo 9 ele diz: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada, e por esta razão eu suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo está dizendo para Timóteo: é porque você perdeu a paixão por almas. Quando eu e você perdemos a paixão por almas, o ministério é um peso, o ministério é uma perturbação de mente. Quando eu e você perdemos a paixão por almas, liderar é ruim, pastorear é ruim, congregar é ruim. Paulo está dizendo para Timóteo: cadê o seu sentimento por almas? Cadê o teu desejo de ver almas sendo salvas? É
essa mensagem é uma mensagem um pouco difícil de falar, porque hoje a gente às vezes não quer nem viver essa realidade. A gente vê os púlpitos às vezes cheios, mas os tanques batismais vazios. Ninguém mais, às vezes a gente soma lá no campo, pastor, tem lá tantas congregações, não dá às vezes por congregação para ser batizado. Por quê? Porque alguns irmãos só estão levando como se fosse uma profissão, mas a chama da chamada apagou. Está liderando porque o pastor colocou lá, mas leva como um peso. Lidera jovens, irmãs, lidera varões, lidera o grupo, mas está ali como se fosse um peso. Mas Paulo diz a Timóteo: reacenda essa chama, volte a se apaixonar por almas. Aleluia. Antes você não via distância para fazer a obra de Deus. Antes você não via obstáculo. Um dia o pastor João me colocou, há 20 anos atrás, o pastor João me colocou para pastorear uma igreja que ninguém quis ir também, né? Ninguém queria ir. Num bairro da Ramalhada, 20 quilômetros da cidade, estrada de chão, de terra. E eu ia. E eu fui de moto. Topei com um animal no meio, um cavalo. Aí bati, me arrebentei no chão, caí tudo esfolado. Mas em nenhum momento naquela época eu não ficava bravo não, ficava, oh, que alegria, olha. E virava até testemunho no outro dia: irmãos, eu estava viajando, indo para a igreja. Não era. Agora às vezes nós estamos andando de carro, estamos andando até de avião. E às vezes está reclamando, dizendo: não aguento mais, tá, pelo amor de Deus, todo dia. E Deus está dizendo: cadê a paixão? Você perdeu o foco? Ei, Timóteo, o foco é almas. É que os eleitos alcancem a salvação. Eu prego por paixão por almas, você canta por paixão por almas, você lidera por paixão por almas, nós pastoreamos por paixão por almas, nós estamos aqui por paixão de almas. E se isso não for verdade, nada disso aqui vale. Somos apenas vasos de dejetos em que ficamos acumulando coisas ruins. Mas Deus nessa noite está dizendo: se purifica dessas coisas e volte a ser vasos de honra. Volte. Ei, Timóteo, cadê o desejo? Cadê aquela paixão? Só isso? Não, tem mais algumas coisas. Ele diz: olha, e por causa disso você está fraco. Olha o capítulo 2 e o versículo 1. Ele diz, no capítulo 2 e o versículo 1, ele disse: fortifica-te, seja forte, se fortaleça, você está fraco. Eu preciso dizer alguma coisa aqui que vai te incomodar hoje, mas é para o teu bem. Tem gente que está aqui, mas está fraco. Está aqui, mas está mal. Está aqui, mas perdeu o sentido do propósito de estar aqui. Aí Paulo está dizendo: você quer voltar a ser o que você era? Fortifica-te. Aonde? Na graça. Na graça. Ah, mas eu estou mal. Eu sei, eu também já estive. Aí ele diz assim, ele vai dizer para Timóteo, ele diz: eu sei o que está acontecendo com você. Olha o versículo 22 do capítulo 2. Ele diz: é só fugir das paixões da mocidade. Evita as questões insensatas e absurdas. Sai fora de contenda. Paulo está dizendo para Timóteo: eu sei quais são os espinhos que te alfinetam. Eu sei, eu já tive a tua idade, eu já passei pelo que você está passando, mas eu sei como eu me fortaleci. Eu sei porque quando eu me sentia fraco, eu ficava forte. Por quê, Paulo? Porque um dia eu senti esse espinho na minha carne, mas eu orei dizendo para que ele tirasse, e ele me revelou o segredo. Qual? A graça dele me basta. A graça dele me basta. Então, meu filho, fortifica-te na graça. E eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Tem graça de Deus aqui nessa noite sendo derramada. Tem graça. Tem graça.
Aí Timóteo pode até usar umas desculpas. Quais? Timóteo pode até dizer assim: olha, Paulo, eu só cheguei nesse ponto, eu só cheguei nesse limite, porque eu não estou conseguindo orar, e não tem ninguém orando por mim. Aí Paulo vai dizer: você se transformou em um vaso de dejetos, não é por culpa de falta de oração não, rapaz. Diz: não, mas não. Olha o capítulo 1 de 2 Timóteo, no versículo de número 3. Ele diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Paulo está dizendo assim: ó, eu estou com a consciência tranquila de que você não chegou a esse ponto por falta de cobertura espiritual, porque eu estou orando por você. Eu oro por você. E não é de vez em quando não, eu não estou orando assim, agora eu lembrei. Não, é todo dia eu oro. Todo dia eu oro, Timóteo. Todo dia. Então não é falta de oração que você chegou a esse ponto de fraqueza espiritual, porque tem líderes que oram por você, tem pastores que oram por você, tem homens de Deus que te cobrem de oração. A segunda desculpa que Timóteo não vai poder usar é dizer: ninguém se importa comigo, porque Paulo vai dizer para ele no versículo 4: lembrando-me das tuas lágrimas. Paulo está dizendo: você não vai dizer que eu não ligo para você, que você está isolado, que é por isso que você ficou mal. Diz: não, porque eu sei quando você está mal, quando você está bem. Eu te observo, eu lembro-me das tuas lágrimas. Eu sei o que está acontecendo com você. Eu te observo. O teu líder está te observando, está vendo o que está acontecendo. Mas uma desculpa que Timóteo não vai poder usar, ele vai dizer assim: mas pastor, é que eu tô sem fé agora, Paulo. Não está não. Versículo 5: guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está dizendo: não é falta de fé não, eu sei que tem fé aí. Eu sei que sem você perceber, o que te mantém aqui na casa de Deus ainda é a fé que você tem. Por mais que você fale: eu não creio em mais nada, mas o que você veio fazer aqui? Eu não acredito mais no meu chamado, mas o que você está fazendo aqui? É porque lá no fundo tem fé ainda dentro de você. Habita a fé dentro de você. Habita a fé dentro de você. Ô Paulo, mas então, se eu cheguei nesse ponto, e se eu não tenho desculpa para dar, o que eu devo fazer? Aí Paulo vai dizer: olha, você tem a opção de continuar sendo vaso de desonra, ou você pode sair daqui sendo um vaso de honra. E como eu faço? Se purifique de todas essas coisas que eu acabei de te falar. Porque o que assusta aqui no texto, o que deixa a gente um pouco espantado, é porque a metáfora, a forma figurada que Paulo vai tratar o assunto, ele está dizendo assim, que ele poderia usar um vaso de ouro ou de prata para servir e mostrar o poder da excelência do dono da casa. Porque a casa é uma casa grande, então tem muitos cômodos. É uma casa de alguém de posses, que pode ter os vasos de ouro. E esse homem de muitas posses, ele vai escolher um vaso de barro. Só que ele vai dizer assim, ele vai estar purificado. E isso é incrível, porque ele poderia continuar dizendo: esse vaso aqui, até agora só acumulou dejetos. Esse vaso não serve porque até aqui só foi porta sujeira. Esse vaso aqui não serve porque até hoje
só foi depósito de coisas ruins. Mas não, mesmo o dono da casa, tendo vasos de ouro e de prata, ele olha para aquele vaso de barro e diz: eu vou dar uma chance para ele, eu vou dar uma chance para ele, eu vou dar uma chance para ele. E ele vai pegar esse vaso, vai purificar esse vaso. E até ontem esse vaso só servia para amontoar coisa ruim, mas agora esse vaso está sendo usado para mostrar o poder da excelência do dono desta casa. E você acha que isso não irrita as pessoas? Sim ou não? Você acha que os vasos de ouro não ficam incomodados ao ver um vaso de barro sendo usado? Mas até onde estava? Só que não pode falar nada, porque quem está é o dono da casa. Mas aí não é problema meu e nem seu, é o dono da casa. Pastor, eu gostei disso. Eu sei que até ontem eu estava só acumulando coisa ruim dentro de mim, mas eu quero voltar a ser usado. Então se purifica. Pastor, e como eu me purifico? Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você ouvir a palavra nessa noite, ela está limpando, ela está limpando, ela está limpando, ela está limpando. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Aí o Pedro diz a mim: não, Senhor. Ele diz: eu preciso. Não, mas eu preciso, é para mostrar para você uma outra coisa. Isso aqui é só uma figura do que eu quero expressar. Ele diz: mas Senhor, Pedro, se você não deixar eu te purificar, meu filho, você não tem parte comigo. Diz: Senhor, então não lava só os pés não, pode dar um banho aqui. Enquanto Jesus está lavando, diz assim: é porque vós estáis limpos pela palavra, pela palavra, pela palavra, tem palavra aí. Oramacalabachúria. Pastor, mas eu não estou nem vivo, mas já estou até morto. E estou pior do que morto, só estou osso seco. Fica tranquilo, ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Tem palavra de Deus para você nesta noite. Se purifica, se purifica, se purifica. Pastor, mas eu perdi o desejo. Se purifica pela palavra hoje. Pastor, mas eu estou fraco. Se fortaleça pela palavra hoje. Pastor, mas eu perdi a paixão por alma. Receba a palavra nessa noite. Pastor, mas eu quero desistir. Não, a palavra vai reacender a chama da sua chamada nessa noite. Receba a palavra. Receba a palavra. Receba a palavra. Abacuque diz: Senhor, eu estou fraco. E não estou tão forte, não estou fraco igual todo mundo. Porque o Abacuque estava tão fraco que ele não conseguia nem orar. A Bíblia diz que ele cantou. Ele diz assim: a oração em forma de cântico. Ele não estava conseguindo mais, mas ele diz assim: Senhor, eu estou fraco igual os outros, estou cansado igual os outros, não estou conseguindo orar igual os outros, mas eu ouvi a tua palavra. Num culto igual esse, pode ser que nem todos ouçam, mas Abacuque está dizendo: eu não sei os meus irmãos, mas eu ouvi a tua palavra, e eu temi, e eu temi. Essa palavra eu temi está dizendo assim: eu dei ouvidos, eu dei crédito, porque a gente para de ouvir a palavra de Deus quando a gente entende que palavra é opinião.
A palavra de Deus não é opinião. As pessoas hoje elas não recebem mais a palavra de Deus como palavra de Deus. Hoje as pessoas vêm para o culto e recebem a palavra de Deus como se fosse uma opinião. E opinião eu discuto, opinião eu aceito ou não aceito, opinião eu quero ou não quero, opinião eu posso refutar ela. Mas aí o Abacuque está dizendo para mim: não é uma opinião, é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Reacenda a chama, reacenda a chama. Pastor, mas eu estava até ontem no grupo dos murmuradores. Se purifica. Pastor, mas até ontem eu fazia parte das panelinhas que enfrentavam o... Mas se purifica. Pastor, até ontem eu era do grupo do Zap Zap que falava não vamos hoje. Mas se purifica. Pastor, mas eu sei, eu ouvi a palavra, eu temi, eu quero esse avivamento, então tá bom. Mas pastor, como que vai ser depois? Se eles me virem pregando, eles vão dizer assim: mas ontem não estava lá, só fazendo coisa. Eu sei, mas aí ele está dizendo: fica tranquilo, quem que está fazendo isso é o dono da casa. Ele resolveu te usar novamente. Então só precisa que você aceite o desafio de se purificar, e ele vai manifestar o poder dele através desse vaso de barro. Quantos aceitam esse desafio? Nos coloquemos de pé. Eu poderia ir mais um pouco, mas eu quero aproveitar o meu tempo, porque a gente precisa fazer uma oração. Porque ele disse: aviva a tua obra no meio, quando tudo estiver normal, natural, quando tudo estiver igual, quando você vir para o culto como se fosse para casa, como se fosse para uma loja, como se tivesse, ele diz, traz um avivamento, rompe com essa normalidade, interrompe esse processo ruim dentro de mim. Ei, servir a Deus não é sobrecarregar-se. Servir a Deus não é estar debaixo de um jugo pesado. Servir a Deus não é ter uma mente perturbada. Servir a Deus não é passar por angústia e ficar aquela mente ruim, dizendo que eu não quero mais. Não. Paulo está dizendo: ei Timóteo, servir a Deus é ter um espírito de poder, de moderação e de amor ou caridade. Paulo está dizendo: transforma essa mente sua hoje. Como? Purifica-se pelo poder da palavra. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus e fechar os seus olhos. E eu vou orar aqui, mas eu quero que você ore do teu jeito, da tua forma. Com os seus olhos fechados, você vai orar do jeito que você sempre ora no particular, mas não saia daqui do mesmo jeito. Ei Timóteo, tem muita coisa de Deus para a sua vida. Ei Timóteo, Deus investiu em você e na sua chamada. Reacenda a chama nessa noite. Espírito Santo, completa, Senhor, na mente dos teus filhos aquilo que eu não consegui falar. Mas, ó Pai, não nos deixe sair daqui do mesmo jeito. Aviva a chama do teu Espírito no coração de cada um nesta noite. Aviva a chamada do teu filho, da tua filha. Reacenda essa chama. E se o Senhor quiser, ó Pai, estamos prontos para receber o seu bom tesouro. Enche-nos nesta noite, renova-nos nesta noite, aviva-nos nesta noite, porque eu ouvi a tua palavra e temi. Aleluia, amém.